A filosofia da Renascença é um período da história da filosofia que começa no século XIV e acaba no século XVI. Ocupa o espaço entre a Idade Média e o Iluminismo. É considerada uma das épocas mais brilhantes e profícuas da civilização ocidental. O período foi marcado por transformações em muitas áreas da vida humana que assinalam o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. Essas transformações são bem evidentes na cultura, sociedade econômica, política e religião, caracterizam a transição do feudalismo para o capitalismo e significam uma ruptura com as estruturas medievais. Os elementos característicos da Renascença filosófica são a revivificação. Renascença significa renascimento da civilização clássica e da educação. Um regresso parcial à autoridade de Platão substituiu a de Aristóteles, que havia dominado a filosofia medieval, e entre alguns filósofos, o entusiasmo pelo ocultismo, ou seja, pelos fenômenos sobrenaturais e pelo segredo da natureza do homem e do universo, e pelo hermetismo, ou seja, pelo estudo da filosofia oculta e da magia. A filosofia da Renascença é marcada pela descoberta de obras de Platão desconhecidas na Idade Média, e novas obras de Aristóteles, bem como pela recuperação das obras dos grandes autores e artistas gregos. Alguns historiadores veem a Reforma e a Contra-Reforma separados da Renascença, enquanto outros veem o Renascimento como um período mais abrangente. A Renascença teve início na Itália, com a Renascença italiana influenciando logo os demais países da Europa. O Renascimento inglês incluiu geralmente os pensadores Shakespeare e Marlowe. Os pontos de partida considerados importantes são a expansão do comércio com a China e a Índia, a técnica da impressão e a revivificação da aprendizagem. O grego foi estudado novamente na Itália na metade do século XIV e em 1462 uma academia platônica foi fundada em Florença por Cosimo de Medici. A palavra mais importante empregada na Renascença é humanismo. O humanismo é a filosofia que coloca os humanos como principais, numa escala de importância. Ela atribui maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente à nacionalidade. São três as grandes linhas de pensamento que predominam na Renascença. Primeiro, proveniente de Platão, do neoplatonismo e da descoberta dos livros do hermetismo, onde se destaca a ideia da natureza como um grande ser vivo, da qual o homem faz parte com microcosmo e pode agir sobre ela. 2. Originária dos pensadores florentinos que valorizavam a política e defendiam os ideais republicanos das cidades italianas, contra o poderio dos papas e dos imperadores. Na defesa do ideal republicano, propuseram a imitação dos antigos ou o renascimento da liberdade política. 3. Propunham o ideal do homem como senhor do próprio destino, tanto através dos conhecimentos, antropologia, alquimia, magia, quanto através da política, o ideal republicano das técnicas, medicina, arquitetura, engenharia e navegação, e das artes, pintura, escultura, literatura e teatro. Principais filósofos: Nicolau de Cusa. Nicolau Krebs nasceu em 1401 em Cusa, Alemanha, em família modesta. Desde muito jovem foi influenciado pelo misticismo alemão. Estudou direito em Heidelberg e fez doutorado em Padua. Suas influências principais são o misticismo alemão, o platonismo e o neoplatonismo. Nicolau de Cusa admite, acima dos sentidos, dois graus do saber, a ratio e o intellectus. A ratio é a faculdade de abstrair das noções particulares os conceitos universais e formar em seguida juízos e raciocínios. E o intellectus é uma faculdade iluminada pela fé ou pela mística, cujo objeto próprio é o Deus. Nicolau de Cusa foi nomeado cardeal em 1448 pelo Papa Pio II e em 1450 torna-se bispo de Brixia. Morre em Todi, Itália, em 1468. As obras fundamentais de Nicolau de Cusa são De Docta Ignorantia, De Conjecturis e Apologia Doctae Ignorantia, que tratam de Deus, do mundo e do homem. Giordano Bruno. Giordano Bruno nasceu em Nola, perto de Nápoles, Itália, em 1448 e morreu em Roma em 1600. Ingressou na Ordem dos Pregadores aos 17 anos de idade. Acusado de heresia, Bruno abandonou a ordem e se refugiou no norte da Itália,
onde passou a ensinar. Sempre perseguido, viajava pela Suíça, Inglaterra, França, Alemanha, logo voltando a Veneza. Em Londres, dedicou-se a ensinar na Universidade de Oxford. Nos 5 anos seguintes, viveu em inúmeras cidades, dedicando-se a escrever sobre cosmologia, física, magia e arte da memória. Demonstrou, mesmo utilizando o método errado, que o Sol era maior que a Terra. Já em Veneza, é novamente acusado de heresia e preso pelo Santo Ofício. Fica encarcerado durante 7 anos, negando-se a abjurar suas doutrinas, das quais não se retrata. Foi queimado em 1600. Ele foi influenciado por Heráclito, Parmênides, Demócrito, Nicolau Copérnico e Nicolau de Cusa. As obras principais de Bruno são De la causa principii uno, De infinito universo mondi, Heroici furori, De immenso et innumerabilis. Tomás Campanella. Tomás Campanella nasceu em Stilo, na Itália, em 1568. Entrou ainda jovem na Ordem dos Dominicanos. Várias vezes foi processado por heresia, porém foi absolvido. Entretanto, condenaram por motivos políticos e ficou preso 27 anos, sendo enfim libertado. Morreu em Paris no ano de 1639. Segundo Campanella, as ciências tratam das coisas como elas são, cabendo à filosofia explicar as coisas em seu sentido mais profundo. Algumas das suas obras são Philosophia Sensibulus Demonstrata, Epílogo Magno, La Cita del Sole. Thomas More. Nasceu em 1478 em Londres. Foi homem de Estado, diplomata, escritor, advogado e homem de leis, e ocupou vários cargos públicos. Thomas More passou à história universal como autor de Utopia, publicada em cerca de 1516, obra em que criou um reino imaginário, cuja sociedade funcionava de modo justo e perfeito. Em 1520, Thomas More passou a frequentar a corte do rei inglês Henrique VIII e recebeu o título de cavaleiro no ano seguinte. Como pensador, ele estava ligado às ideias humanistas do Renascimento e foi grande amigo do filósofo Erasmo de Roterdã. Foi brevemente chanceler da Inglaterra e seu mandato distinguiu-se apenas pela persistente perseguição de hereges e heresias. Esse é talvez o grande paradoxo da vida de More, que era um libertário ao mesmo tempo que defendia uma rígida autoridade religiosa. Em 1535 foi acusado de traição, julgado, condenado e decapitado. Algumas das obras de More são Diálogo da Fortaleza contra a Tribulação, Agonia de Cristo, Utopia e Súplica das Almas. Francis Bacon. Francis Bacon nasceu em Londres no ano de 1561. Foi um político, filósofo e ensaísta inglês. É considerado como o fundador da ciência moderna. Desde cedo, sua educação orientou-se para a vida política, na qual exerceu posições elevadas. Em 1521, Bacon foi acusado de corrupção. Condenado ao pagamento da pesada multa, foi também proibido de exercer cargos públicos. Como filósofo, destacou-se com uma obra onde a ciência era exaltada como benéfica para o homem. Morreu em 1626, vítima de uma bronquite. Sua principal obra filosófica é o Novum Organum, onde Bacon apresenta e descreve seu método para as ciências. Outras obras importantes de Bacon são Instauratio Magna, ou Grande Restauração, Essays, ou Ensaios, e Cases of Treason, ou Caso de Traição.